Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que precisará de 400 milhões de reais com vendas de atletas em 2026 para cumprir o orçamento recém-aprovado. Na noite dessa terça-feira, o COF, Conselho de Orientação Fiscal, aprovou por unanimidade o projeto orçamentário para o próximo ano. E o que mais me chamou a atenção nesse plano diz respeito exatamente a vendas de atletas. A expectativa de que o Palmeiras arrecade 1 bilhão e 200 milhões de reais no próximo ano, com um superávit de 11 milhões de reais. O ponto é, para bater esse 1,2 bilhão, Palmeiras estima que 32% das receitas viriam de transferências de atletas, ou seja, venda de jogadores no ano que vem deve ser a principal fonte de arrecadação alviverde. A gente está falando de mais ou menos 400 milhões de reais. Você consegue lembrar no Palmeiras jogadores extremamente valiosos que possam ser vendidos para garantir esses 400 milhões? Vitor Roque, Flaco Lopes, Alan. Mas para bater 400 milhões, o Palmeiras pode ter de se desfazer de jogadores importantes, que a gente talvez nem imaginasse que estivesse nos planos do Palmeiras. Nicola, você está esquecendo de contar que nessa temporada de 2025 o Palmeiras bateu 700 milhões de reais com vendas de atletas. É verdade, mas essa conta foi muito impulsionada pela transferência, por exemplo, do Estevão, além de outros negócios que já haviam acontecido em 2024 e que foram confirmados em 2025. Nesse exato momento eu não vejo tantos atletas para serem vendidos pelo Palmeiras para bater 400 milhões de reais. Só para completar, registrar que depois da venda de atletas, o Palmeiras estima faturar mais com patrocínios e licenciamento, 24% dessa receita de 1 bilhão e 200, direitos de televisão 15%, Avante 7%, Allianz Parque 6%, arrecadação social outros 6%, mais 5% de bilheteria e premiações. Só para completar, registrar que as projeções esportivas do Palmeiras para 2026 seguem cautelosas, como tem sido um hábito. O Verdão precisa, para bater as metas, alcançar as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, estar pelo menos na semifinal do Campeonato Paulista e no G4 do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. O Palmeiras entende que uma das suas lacunas que precisam ser preenchidas para o próximo ano diz respeito ao defensor. Nem o Murilo nem o Bruno Fux conseguiram jogar no nível do Gustavo Gomes. Até por isso, o Palmeiras entrou em contato com o Zenit pelo Nino e também com o Internacional pelo Vitão. As duas negociações não avançaram. Até por isso, surgiu mais um novo nome. Trata-se de Ibañez, jogador revelado na base do Fluminense, com passagens por Atalanta, Roma e atualmente no Al-Ahly da Arábia Saudita, jogador titular absoluto com muitos recursos. Ele é bom zagueiro e ótimo com a bola nos pés. Com a camisa do time saudita foram 95 jogos, incríveis 11 gols para um zagueiro, além de 4 assistências. O Palmeiras ainda não fez proposta oficial, mas deve apresentar um esboço de negociação para abrir tratativas nos próximos dias. Já há uma cobrança grande em cima do Anderson Barros para que o Palmeiras seja mais assertivo na temporada de 2026. Vale a lembrança de que o Verdão desembolsou 702 milhões de reais com 12 contratações ao longo do ano. E apesar de ter uma folha próxima a 40 milhões de reais mês, o Palmeiras termina a temporada sem nenhum título, enquanto o seu grande rival, o Corinthians, com todos os problemas que você possa imaginar, foi campeão paulista e da Copa do Brasil. Bora registrar que o Palmeiras segue insistindo na contratação de Fabinho, volante de 32 anos de idade, do Al-Ittihad e da seleção brasileira. Fabinho foi procurado pelo Palmeiras e sinalizou uma possibilidade de negócio a partir de julho. É que em junho se encerra seu contrato com o Al-Ittihad e a partir daí ele fica livre. A ideia do Fabinho é voltar ao Brasil na metade do ano que vem, mas o Palmeiras foi avisado que o Al-Ittihad topa rescindir o contrato de forma imediata, até para garantir uma economia de mais ou menos 70 milhões de reais. Já contei para vocês que o Fabinho custa 11 milhões de reais por mês à equipe saudita. O grande lance o Fabinho é contrário à ideia da rescisão antecipada, a menos que o seu próximo clube assuma esses vencimentos. O Palmeiras não tem capacidade de pagar 11 milhões de reais por qualquer jogador, especialmente esse jogador sendo um volante. Diante desse cenário, a tendência é que o Fabinho fique até metade do ano, mas já tente encaminhar uma assinatura de pré-contrato a partir de 1º de janeiro. O Palmeiras hoje é um dos grandes interessados, precisa de um primeiro volante.
A ideia, ou o ideal, era que ele chegasse já no mês de janeiro. Mas em relação ao Fabinho, a menos que o Fabinho aceite essa drástica redução salarial ou receba parte do que tem a ganhar do Al Ittihad numa rescisão de contrato amigável, não deverá haver avanços. Hora de falar sobre o Palmeiras, quanto o Verdão já faturou com bônus graças à transferência de Endrick para o Real Madrid. Você vai lembrar que ele foi vendido por 35 milhões de euros e ainda existem outros 25 milhões de euros a serem pagos em bônus. 12 milhões e meio de euros durante o período no Palmeiras, ele bateu todas as metas, outros 12 milhões e meio de euros no Real Madrid. No Real a coisa não tem andado tão bem. O Endrick acaba de conseguir bater a primeira meta da atual temporada, ou seja, desde a metade do ano. Você vai lembrar que desde que o Xabi Alonso foi contratado, o Endrick perdeu muito espaço. Nessa semana, ele foi titular e jogou mais de 45 minutos contra o Talavera, na vitória do Real Madrid por 3-2. Diante desse cenário, o Palmeiras vai ter direito a 75 mil euros ou 485 mil reais. Desde que chegou ao Real Madrid, o Endrick garantiu 995 mil euros ou 6 milhões e 200 mil reais dos 12 milhões e meio de euros à disposição. A tendência é que o Endrick vá para o Lyon a partir de 1º de janeiro e jogando no futebol francês, o Palmeiras fica sem o bônus. Quando voltar ao Real Madrid, aí sim, o Palmeiras tem a chance de recuperar ou ganhar os outros 11 milhões de euros que ainda estão pendentes. De qualquer forma, desde que se transferiu para o Real Madrid, contando a venda e os bônus, a operação Endrick rendeu 278 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Botafogo que deu chapéu no Palmeiras. Cheguei a contar para vocês nos últimos dias que o Verdão tinha negociações bem avançadas para a aquisição de Yuri Alves, meio atacante de 19 anos de idade, tratado como uma das grandes promessas do Atlético Goianiense nos últimos tempos. Jogador que até atuou, mesmo com a pouca idade, no time principal na disputa da Série B. Pois bem, o Botafogo apareceu na última hora com uma proposta melhor. A ideia do Palmeiras era pegar o jogador por empréstimo sem custos, ficando com um percentual de uma venda futura. O Verdão faz uma série de parcerias nesse sentido. O Atlético Goianiense havia gostado. Conversei com o Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense, e ele contou que a conversa com a Leila Pereira havia sido super profissional. Mas o Botafogo ofereceu mais. O time carioca topa fazer um pagamento de uma compensação financeira para esse período de empréstimo. Está tudo encaminhado para que o Yuri Alves se junte ao sub-20 do Botafogo num primeiro momento e possa ser aproveitado no time principal num futuro não tão distante, jogador que está no Atlético Goianiense desde o sub-13. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.